Você tem um Estado que tirou o direito de periculosidade dos policiais militares civis e bombeiros militares de Sergipe. Eu conheço policiais que, defendendo a sociedade, estão numa cama hoje e que o adicional de periculosidade para ele iria dar a ele condição de se tratar melhor. Ele está na cama. O Estado, além de não te proteger, ele não dá condições reais aos seus servidores da segurança pública de defender ainda a sociedade. A Rede Globo de televisão fez uma série contra nós, CACs, para denegrir a nossa imagem, dizendo que nós alimentamos o crime organizado, que nós alimentamos as milícias. Aí dizem assim, não, porque se der mais arma para os CAC, e se o cidadão de bem tiver arma, vai aumentar, vão roubar as armas, vai alimentar o crime não tá pegando arma minha. Eu não tenho RPG. Hoje estamos, senhores, aqui no estúdio, batendo um papo com o coordenador do movimento Pro Armas em Sergipe, o pastor Cláudio Ferreira. Bom dia, pastor. Satisfação tê-lo aqui no estúdio. É uma honra. Vamos bater um papo sobre esse assunto que é um assunto que ainda gera muitas paixões, né? Por essa questão ideológica, tem muita gente que inventa um monte de história, coloca o si acima da realidade. Né? Conte um pouquinho da sua história, como começou essa questão da militância, dessa defesa, né? do porte de armas. Pronto, eu quero agradecer já de antemão o convite de todos vocês, né? Rodrigo, Moacir, Tarcísio, Flávio, todos vocês que fazem aqui essa programação maravilhosa todos os sábados. Eu sou o pastor Cláudio Ferreira, né? Além de pastor, sou militante mesmo também nessa área armamentista, né? Como você disse, ainda sofre alguns tabus, e no decorrer dessa programação eu quero poder esclarecer ao máximo. Acho que a informação, ela liberta as pessoas. Nós vivemos um momento, antes de vir para cá, quando o Mateus falou comigo, eu estava pensando no povo de Israel, porque como pastor eu não posso deixar de citar, né, os exemplos bíblicos sobre isso. Você sabe que o povo de Israel, ele viveu escravo no Egito durante 430 anos. Ou seja, tiveram pessoas que nasceram escravas e morreram escravas. Quando Deus envia um libertador chamado Moisés para tirar o povo da escravidão, a maior dificuldade de Moisés não era tirar o povo, mas era convencê-las de que tinha uma outra vida fora do Egito. Uma vida com liberdade. A vida com o direito de sobreviver, de defender os seus bens, de defender a sua família, porque o povo não conhecia a liberdade. Para você ter uma ideia, o povo não mandava na própria vida, não coordenava a própria vida. Quem coordenava eram os seus senhores. Então, quando o povo teve essa oportunidade de sair do Egito, a maior dificuldade não foi convencer o dono do povo, que era Faraó, porque quem se encarregou disso foi Deus, mandando as 10 pragas do Egito. A maior dificuldade era convencer o próprio povo da liberdade. E eu acho que nós vivemos dias atuais bem semelhantes, em que nós temos uma sociedade refém, escrava, muitas das vezes da violência, escravas de ideologias, né? É um pouco complexo a gente falar disso, mas também não tenho medo do que a gente possa... as críticas que possam vir, mas falar. Eu acho que a sociedade, ela tem que se libertar disso. A sociedade tem que entender o que é de fato liberdade. A liberdade de escolher, eu como cidadão de bem, ter o direito de escolher se quero ou não defender, ou ter meios para defender a minha família. Essa escolha tem que ser minha. Essa escolha não pode ser o Estado. Essa escolha não pode ser dos deputados federais, nem tampouco do STF ou do governo federal. Essa escolha tem que ser minha. E eu tenho que ter segurança jurídica para isso. Então, o que é o Proarmas? O Proarmas, ele se encaixa exatamente nesse argumento. O que nós queremos? Dar arma para todo mundo. Eu estava em Brasília na nossa manifestação do último dia 9/7, e quando terminou, eu fui com um amigo tomar um café. E uma pessoa chegou e falou assim, poxa, como é que pode vocês quererem lutar para dar arma a todo mundo? Você vê que o conceito das pessoas é totalmente diferente. Elas acham que o que nós queremos é dar arma para todo mundo. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todo cidadão de bem, todo cidadão que cumpre os seus deveres, ele tenha o seu direito garantido por lei ao acesso às armas, que é o meio que você tem
Porque, veja, eu não sei se você já enfrentou alguma situação contra um cidadão infrator, vamos colocar um nome bonito nisso, né? Vamos chamá-lo de cidadão infrator. Não sei se você já enfrentou. Já. Geralmente, o Flávio você já foi, infelizmente, assaltado, né? Anda de ônibus, quando ele vem pra cima de você, ele não vem pedindo por favor, ele não vem pedindo... Não, pelo contrário. Né? Eu, além de atirador, eu sou instrutor de tiro. Geralmente, o meliante, ele vem pra cima de você já com o dedo no gatilho, nervoso, talvez drogado. Então, pra você tomar um tiro ali, é questão triscou, o tiro sai. Por isso que nós vemos sempre aí, tivemos várias pessoas que perderam a vida em situações semelhantes a essa. Então, o que nós queremos? O que nós queremos é colocar isso de igual para igual. Se você vai ou não exercer esse direito, é você. É um direito seu. É um direito seu. Você tem habilitação? Tenho. Por quê? Eu fiz todo o procedimento. Você cumpriu os requisitos, fez todos os exames e se encaixou na pauta. Foi lá, comprovou que você tem direito. Mas e se você não quisesse dirigir, teria algum problema? Não quisesse tirar a habilitação, teria algum problema? Não. Mas o seu direito está garantido por lei. Então, o ProArmas, hoje, ele luta para isso. Ele não está lutando, as pessoas têm um conceito diferenciado do ProArmas. O ProArmas é garantir constitucionalmente o direito de todo cidadão de bem ao acesso às armas. Ponto. Se o cidadão de bem vai ou não vai querer, a decisão é dele. Pois não. Eu quero saber... Você fez essa pergunta, né? Eu trabalhei como segurança durante algum tempo num supermercado ali no centro. A realidade é completamente diferente. A violência em 4 meses de serviço eu recebi 4 ameaças de morte, né? Por barrar os marginais. Eu quero saber o tempo que o movimento tem, né? E quais são os planos deles aqui em Sergipe, como é que tá as pessoas, o grupo, como é que está forte? Eu vou usar seu exemplo e eu vou responder responder sua pergunta, mas fazer um parêntese no que você colocou. Tem quanto tempo isso que você trabalhou de segurança e teve essas ameaças? Isso aí foi uns 6 anos atrás. 6 anos atrás. Você não trabalha mais com isso. Não. Tá? Mas as ameaças que você sofreu lá atrás, as pessoas que te ameaçaram ainda existem. Então, para elas cumprirem essa ameaça, não quero botar medo em você, mas é que nem um policial. Um exemplo, nós defendemos isso. O policial, ele serve a instituição, se aposenta. Eu quero que ele saia da instituição com o mesmo direito que ele tem ao porte de armas que ele tinha dentro da instituição. Porque ele é um ex-policial militar, ou ex-policial federal, um ex-policial civil, não importa, ou um ex-guarda municipal, ele carrega o nome da instituição para o resto da vida. Então, o cidadão infrator, para poder fazer algo contra a vida dessa pessoa, é de uma hora para outra. É só o dia que ele acordar com vontade de fazer isso, ele vai fazer. Então, o que nós queremos é exatamente isso. Tratando-se do ProArmas em Sergipe. O ProArmas é um movimento que já existe há algum tempo. Dr. Marcos Polon, como muitos abnegados, eu digo abnegados porque não é só Dr. Polon, nós temos Benê Barbosa, nós temos Fabrício Rebelo, que eram vozes... praticamente, era uma gota no oceano alguns anos atrás. Matheus sabe disso. Nós não tínhamos representação. Então, quando tinha qualquer projeto, ou qualquer IN, ou qualquer decreto governamental que era, vou citar o famigerado Estatuto do Desarmamento, né? Não tivemos ninguém para gritar. Ninguém para chegar lá e dizer não, porque a sociedade já escolheu. Através do referendo, ela já disse que quer ter direito às armas. Mas aí... eu não sei se eu posso falar tudo aqui, então tem que tomar cuidado. Fica à vontade. Se eu falar alguma coisa, por favor, pode me repreender no ar. Vontade. Comigo não tem vaidade. Então, o Luladrão, não satisfeito isso com... a gente fala toda hora. Não satisfeito com a decisão, né, da Sociedade de Direito às Armas, criou o famigerado Estatuto de Desarmamento. Que de estatuto não tem nada, não é estatuto, é lei. Ele ganhou o apelido de estatuto, mas não é estatuto, é lei. Ele criou um projeto de lei e essa lei, né, tínhamos um Congresso corrompido, como ainda temos, e foi votado e tirou-se do cidadão o direito. Antigamente você entrava numa loja credenciada, você preenchia os requisitos, você saía de lá com a sua arma na mão. Não para atirar em ninguém. Hoje não, porque nós andamos no porte abacaxi e falaremos disso mais à frente. Mas quando eu estou de casa para o clube, do clube para casa, eu estou armado.
Eu nunca saquei minha arma pra ninguém. Já no trânsito, já sofri inúmeras agressões no trânsito. E eu fico olhando e esperando o cidadão ir embora, ou peço desculpas. Foi o que eu falei aqui, né? Os argumentos para combater o porte de armas é aquela coisa baseada no si. Não, se uma pessoa armada no trânsito, se o marido violento, Sim. se numa briga de amigos num bar, uma briga num bar, aí o cara pega a realidade, né? Que são pessoas que são assaltadas, são assassinadas, pessoas que têm sua casa invadida, não têm a condição de defender sua família, que isso que acontece. Um tempo desse eu sou professor de jiu-jitsu também. Aí teve um aluno de um colega meu, ele foi assaltado com 26 anos, ele levou um tiro e ele vai ficar paraplégico. Paraplégico. Nós temos muitas... Ô Flávio, desculpa, eu sou falador, se você não interromper, entendeu? Então assim, eu sou à vontade. Pastor, além de pastor, tô na política também. Então é o seguinte, a gente já fala bem, vocês sou do ProArmas. Então é o seguinte, e eu não tô no ProArmas para fazer política. Eu não tô no ProArmas para fazer política. Literalmente, a política eleitoral, no caso. A nossa política aqui, eleitoral. Eu estou no ProArmas para defender a sociedade. É esse o meu objetivo aqui, né? Então, tratando-se de ProArmas, o que nós queremos através do ProArmas? Dr. Marcos Polon criou a associação ProArmas Brasil. Nós já estamos aí há mais de 2 anos militando nessa área. Eu sou um dos últimos dos moicanos, como disse, que foi lá atrás quando o Polon entrava numa live, Matheus, e dava 100 pessoas assistindo, 50 pessoas assistindo, porque era algo que estava começando. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos avançar bastante. Então, eu estou desde lá de trás. Tivemos no ano passado o primeiro 97, a primeira manifestação pró-armas no Brasil, lá em Brasília, com aproximadamente 10 mil pessoas, né? Esse ano, nós batemos o nosso próprio recorde, chegamos a quase 30 mil pessoas lá em Brasília. Uma manifestação pacífica, ordeira, que não você... passava por... Imagina um local com 30 mil pessoas, mas você não via garrafa no chão, você não via papel no chão, todo mundo com uma camisa semelhante a essa que eu estou usando aqui, sabe? E ninguém armado, todo mundo que estava lá tem arma, mas ninguém armado, certo? Famílias inteiras, se você entrar no Instagram do ProArmas, você vai perceber pais com seus filhos recém-nascidos praticamente, e ali buscando, não o direito de ter arma para sair atirando em todo mundo, que é isso que a esquerda, Flávio, propaga. Quando você vê os deputados de esquerda brigando lá no Congresso e senadores de esquerda brigando no Congresso com assuntos relacionados às armas, é exatamente ao contrário do que eles propagam. Vamos falar de violência, se você me permite. Você falou Vamos falar da violência contra a mulher, né? Vemos muito no nosso estado, muitas mulheres sofrendo todo tipo de agressão possível. A Lei Maria da Penha é importantíssima, mas ela não protege a mulher na sua essência. Ela protege a mulher pós-fato. Mas na hora do fato, a Lei Maria da Penha ou o Estado não consegue dar a proteção necessária que a mulher precisa. Se uma mulher pratica um jiu-jitsu, ela já tem uma vantagem. Mas eu conheço mulheres que praticam jiu-jitsu, são professoras de jiu-jitsu e têm o seu porte de armas. E elas dizem, eu conheço Cacau aqui na Bahia. Se você entrar e procurar Cacau, você vai ver que ela é digital influencer. E conversando com ela lá no ProArmas, ela disse o seguinte: eu fui violentada sexualmente e eu não tive uma arma para me defender. Eu passei a me interessar pelas artes marciais e posteriormente para as armas após sofrer violência. Eu fui violentada. Mas eu escolhi, entre ser uma mulher triste e deprimida, eu escolhi me defender. Hoje ela tem o direito de se defender. Qualquer homem que tentar qualquer coisa contra ela, o julgo vai ser de igual para igual. Então é isso que a arma faz. Nós tivemos a situação do Lázaro. Você vê que ele saiu invadindo chácaras e sítios, onde não tinha ninguém armado, ele barbarizou. Mas onde eu costumo dizer, onde o caseiro tinha uma espingarda velha de carregar para a boca... Ele entendeu? Botou ele pra correr e atirou nele. Você tá entendendo? Então é o seguinte, se você me pergunta assim, pastor, o senhor tem arma pra quê? Eu sou pastor, quero salvar a vida, eu sou pró-vida. Eu sou contra o aborto. Eu sou pró-vida. Mas nesse momento aqui, eu não sei, eu não posso falar pelos os que estão presentes. Eu tenho arma, não posso trazer pra cá, porque eu não tenho porte. E se alguém vier aqui nos assaltar agora? Tá entendendo? Então é o seguinte...
Aí eu digo pra você, ele pode pegar esse computador que tá aqui na mesa, fechar e agredir a cabeça de alguém aqui até matar. Então você pode usar qualquer coisa como arma. Então arma nada mais é do que uma ferramenta. E o ProArmas, o movimento ProArmas, voltando à questão da sua pergunta inicial, ela quer isso, que o cidadão de bem tenha seu direito garantido por lei e não sofra essa insegurança jurídica que nós sofremos no Brasil durante todo esse tempo. Então, o que eu quero é isso. Se chegar aqui você olhar para mim, pastor, você é instrutor, senhor, bora lá, o senhor vai me dar uma instrução, eu quero tirar meu CR, eu quero dar entrada na minha posse na Polícia Federal. O seu direito garantido. Hoje você não tem. A garantia melhorou muito depois de Bolsonaro, não tenha dúvida. Hoje você consegue ter um pouco mais de liberdade. Mas anteriormente você mandava um documento para a Polícia Federal. Primeiro, você era uma gestação até eles deferirem ou indeferirem o seu processo. E sem falar que você chegava lá, por que você indeferiu? Porque eu quis. Injusto, né? Levando um cidadão de bem para marginalidade, porque existem pessoas que mesmo não tendo autorização acabam comprando. Sim. Para poder proteger sua família. O cara não quer passear com a arma na cintura, quer deixar ela guardada para alguma situação ali que pode acontecer, né? Alguma invasão, até para proteger o seu comércio e de maneira injusta, né? O Estado leva o cidadão para marginalidade. Exatamente. Você falando isso, eu vou recordando de situações. Nesse mesmo dia que eu estava tomando café, que essa pessoa iniciou com essa pergunta, vocês querem dar arma a todo mundo? Aí eu virei e falei, não, eu expliquei a situação. Aí tinha uma dupla do meu lado, e é um empresário lá de Brasília, e ele entrou no mérito comigo, ele falou assim, olha, eu semana passada passei por uma situação muito difícil. Falei, qual foi? Ele é um empresário, trabalha com peças, pega dinheiro em espécie constantemente. E o trajeto dele de Brasília para a fazenda, da fazenda para Brasília. E ele tentou por diversas vezes, tanto a posse como o porte. O Estado negou para ele. O que ele fez? Comprou um cabrito. O cabrito é uma arma irregular. E passou porque ele tinha que se defender. Conclusão, na volta da fazenda ele foi abordado. Hoje ele está respondendo um processo por posse e porte ilegal de arma. Posse e porte de munição. Tá entendendo? Quer dizer, inviabilizou. E ele só queria o quê? Se defender. É isso. Aí entra o ProArmas. Eu lembro de uma situação aqui, que ficou muito famosa, de um cidadão que ele trabalhava no comércio dele, ele vendia cerveja ali, no período pré-caju, circulava muito dinheiro. Aí um ex-funcionário fez um esquema com os marginais para assaltar ele. Ele não tinha arma, ele ligou pro CEOSP, falou que tinha 2 indivíduos numa moto ali de maneira suspeita, observando ele. Ele ligou 2 vezes, o CEOSP atendeu, perguntou, fez aquelas perguntas estúpidas. Sim. Certo? No final das contas, ele foi assassinado e o seu dinheiro foi levado. Lembro desse caso. Você lembra desse caso? E o dinheiro foi levado. Então, assim, veja qual é o absurdo, né? E essas pessoas que defendem que o cidadão não tem armado, dormem tranquilas, porque geralmente elas fazem o quê? Estão no seu condomínio, estão lá o porteiro tomando conta do seu sono. Olha só, eu dei um voto equivocado num senador de Sergipe. Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Alessandro Vieira, pode falar. A gente fala. Mas Flávio é língua solta, já sai falando. Não é que há 2 blocos atrás a gente bateu, passou meia hora batendo nele. Então assim, veja, eu me enganei, me equivoquei, todo sergipano, eu tô falando da minha atuação. Eu converso com muita gente. Ontem eu estava no clube de tiro, falei com quase 40 pessoas. Então eu estou... Matheus vai pro clube hoje. Eu tenho certeza que Matheus também vai se conversar com as pessoas lá, vai ter o mesmo sentimento. O sentimento que o sergipano tem é de traição. De vergonha. Porque nós esperávamos que ele apoiasse a pauta. Hoje o maior perseguidor da pauta é ele. Ele falou que apoiava a pauta. Mas quando ele começou com essa história, ele entrou ao vivo lá pelo Instagram tentando fazer politicagem. E eu entrei e perguntei para ele, falei assim, delegado, o senhor já dispensou seus seguranças? O senhor já entregou o seu porte de armas? Porque se você defende, é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer para todo mundo, ó, não comam sarapatel, não coma. Eu saio daqui, vou ali na esquina e como sarapatel. Entendeu? Então, o político brasileiro hoje, ele quer o seguinte, ele quer o pior para a sociedade, mas ele quer o melhor para ele. Um deputado federal, ele ganhou a eleição, ele vai lá e dá entrada, ele tira o porte dele na hora. Ele pode ter o porte dele.
Por que o Flávio não pode ter? Por que o Matheus, como atirador, pagador de impostos, trabalhador, por que infelizmente, essa pessoa que perdeu a vida não teve o direito? Veja, eu não estou dizendo que ele tinha que sair atirando em todo mundo, não, mas o Estado tirou dele o direito de se defender. De se defender. Eu acho que toda pessoa, todo cidadão que perdeu um familiar assim tinha que entrar com um processo contra o Estado, porque o Estado tirou dele o direito de se defender. O Proarmas quer isso. O Proarmas quer que todo cidadão de bem, não importa se ele mora aqui no Eduardo Gomes, não importa se ele mora lá na fazenda, não importa onde ele esteja, ele é pagador de impostos, ele tem as suas certidões negativas em dias, ele tem direito de ter. Ter uma arma não é um lazer, aquela coisa, eu tenho essa arma como eu tenho um chaveiro, como eu tenho uma bicicleta. Não, é uma necessidade, né, pastor? É necessidade. Mas a gente sempre fala o seguinte, sabe? Nós temos algumas... Quando você entra pro mundo armamentista, eu aconselho você que está ouvindo a gente, nós temos uma proposta elevada de levar Flávio, porque o Flávio nunca atirou. Nós vamos levar ele pro stand. Só com pistola de chumbo. Né? Mas não é outra história. Aí é outra história. Você vai ver quando você estiver lá. Então é o seguinte, quando você entra no stand, Matheus sabe disso, e isso você traz para a sua vida. Primeiro, trate uma arma como se ela sempre estivesse carregada. Eu estou aqui, um exemplo, se nós estivéssemos com uma arma aqui agora e eu lhe entregasse uma arma dizendo, olha, essa arma está descarregada ou desmuniciada. Então, dentro do stand, se eu faço isso com o Matheus, eu disse, não disse? Mas quando o Matheus pega essa arma, para todos os fins, ela está carregada. Mesmo eu dizendo que não. Então, o que ele vai fazer? O cheque de segurança. Ele vai analisar, vai abrir essa pistola, vai analisar se for uma pistola e ver se realmente está para ele poder manusear o armamento com segurança. Então, a segurança dentro do stand de tiro, você leva para sua casa. Nunca aponte sua arma para onde você não quer atirar. Né? E assim sucessivamente. Então, ter uma arma de fogo exige responsabilidade, mas é uma ferramenta. E se você se educa a tratar o armamento como se ela sempre tivesse carregada, nunca apontar para onde você não quer, não deixar ao léu para que todos possam ter acesso, porque o ser humano é assim, quando uma pessoa vai pela primeira vez no stand, eu coloco geralmente uma Blue Gun. Blue Gun é uma arma de plástico em cima da bancada e falo, empunha essa arma. É natural que a pessoa já vá com o dedo no gatilho. Então ali você começa a educar essa pessoa como se manuseia uma arma, como você... né? Se a pessoa obedecer todas as regras de segurança, não há problema. Eu tenho arma há anos. Eu nunca saquei minha arma para ninguém. Eu nunca tive um acidente, nem um incidente com a arma. Nunca tive. Por quê? Eu, quando pego uma arma, primeira coisa, vou ver se ela está carregada, faço dedo fora do gatilho sempre. Sempre vou... Se estivéssemos aqui, eu vou virar para um lugar onde não ofereça risco a ninguém. Então, primeira coisa que eu digo para você que está ouvindo a gente, procure um clube de tiro. Chega lá e fala, olha, não conheço nada, quero ter uma experiência. Quero ter uma experiência. Lá o indivíduo sai lá vai ter um instrutor, lá vai ter preparado. Alguém que vai orientar, vai explicar, né, como que funciona. Tem pessoas que não sabem como adquirir uma arma. Você, como cidadão, você sabe como adquirir uma arma? De quais são os meios? Flávio sabe? Não. A sociedade é assim, vocês são sociedade. Eu não vou perguntar ao Matheus, que o Matheus sabe tudo. Né? Depois que você entra no meio, você pesquisa tudo. Então é o seguinte, você pode ter uma arma por 2 meios no Brasil hoje. Um deles, eu quero ter uma posse de armas. É o chamado Sinarme. Então você vai na Polícia Federal e você vai dar entrada no Sinarme num pedido de posse. Então, você vai preencher os requisitos, tirar todas as suas certidões, vai fazer o seu exame psicotécnico, vai fazer a sua prova de tiro, passando, você ingressa, né, você protocola todos os seus documentos da Polícia Federal, ela vai analisar e vai deferir ou não, né, a sua posse de arma. Com a posse em mãos, você pode ter uma arma dentro da sua casa, dentro do seu comércio. Desculpa, eu lembrei uma piada idiota agora. Não, quiser contar? Você falou precisa de 2, né? Eu falei, não, 3, em Aracaju 3, que também tem a Feira das Trocas. É verdade, rapaz. Lá você não precisa de nada disso. Lá você não precisa de nada disso. Então,
é o meio que você tem. Agora, se você fala, não, eu quero... qual outro meio, melhor dizendo? Você pode se tornar um CAC. CAC é a abreviação de caçador, atirador e colecionador. Então, já é o exército, o nosso sistema já é o sistema chamado Sigma. A mesma situação, você vai fazer a mesma prova de tiro, você vai fazer o mesmo teste psicológico, você vai juntar todas as suas certidões e junto com o despachante vai dar entrada no exército, ou diretamente sem despachante no exército, no seu CR. Uma vez o exército julgando, eu sou CAC, eu não tenho posse, eu sou CAC. Quem me fiscaliza é o exército brasileiro. E eu tenho o meu CR. O meu CR, a diferença é que na posse você pode ter 4 armas, tá? De uso permitido. Você pode ter aí você vai analisar, ver o que você quer, o que se encaixa melhor para sua defesa pessoal. Quanto tempo de curso um cidadão deve ter para ele estar preparado para estar manuseando sua arma? Né? Olha, eu digo sempre o seguinte, curso você pode fazer para você aprender o manuseio. Então, um curso de especialidade em pistola, vamos dizer assim. Vamos falar de um curso de iniciação ao tiro. Sim. Tá, em um dia você faz. Em um dia. Tenho amigos instrutores que em 4, 5 horas de curso vai lá e você vai aprender tudo sobre armas. Você vai sair de lá com noção para poder pelo menos manusear, seja uma arma curta ou uma arma longa. Né? Você sai de lá com esse conhecimento. Agora, você ter uma arma não é só isso. Eu tenho uma arma lá dentro da minha casa, eu sei atirar, tá tudo certo. Não, você tem que continuar. Eu digo sempre, vá todo mês ao clube, treine. É caro? Mas é a sua vida, é a sua família que está em risco. Amanhã, se você precisar usar, você tem que saber, senão você vai travar. Nós temos muitos outros cursos que vão surgindo, vá fazendo. Junte um dinheirinho, vá lá e faça. Sempre existem meios de você treinar, né, dentro de um clube e você ter a sensibilidade na hora que você precisar de utilizar a sua ferramenta. A arma nada mais é do que uma ferramenta de defesa. Em relação a esse processo... Fica à vontade. Pronto. Eu só fazer uma colocação complementando o que ele falou na questão da manutenção. Não adianta ter uma arma, saber atirar e não ter a manutenção. Mas assim, você pode fazer... Tem curso para você aprender a montar e desmontar a sua arma, para você dar sua manutenção. Nós já tivemos pessoas da área de segurança pública que tem a sua arma e não dá manutenção. Na hora que ele precisou, a arma deu pane. E ele perdeu a vida. Entendeu? Então, quando eu digo que o mundo armamentista é um mundo exatamente por isso. Não é só você comprar e ter. Sim. Entendeu? Tem toda uma preparação. Exato. Exemplo, nem sempre o que é bom para mim é bom pro Matheus. Eu fiz essa pergunta porque meu irmão, no curso de 2012, ele passou na Polícia Militar da Bahia. E toda a preparação dele durou 9 meses. Toda a preparação. Ele saiu do curso direto para o grupamento da Choque. Sei. Certo? Da Choque. E quase toda operação que ele faz, ele troca tiros com os marginais, que a realidade de Salvador é completamente diferente da nossa. Então os marginais de lá têm fuzil. Né? Os marginais têm fuzil. Então eles trocam tiros. Eu fiz essa pergunta por conta disso. Porque o estado que nos bloqueia, que não permite que tenhamos armas, é o mesmo que leva um policial, que coloca o policial para uma guerra, com 9 meses de curso, e nesses 9 meses de curso, você tem todo tipo de... Não é treinamento de combate. Você tem todo treinamento teórico. Tudo. Sim, sim. Por isso que eu fiz essa pergunta. Né? Eu digo para você o seguinte, olha. Dentro do mundo armamentista, agora a gente tá já partindo para a parte de prática do tiro, né? Quando você pratica o tiro, principalmente o tiro desportivo, você passa a ter mais condições de operar uma arma. Por que eu digo isso para você? Quando você vai para o clube, você simula muita coisa. Você simula, por exemplo, no meu curso de instrutor, nós treinamos VCQB. O que é o VCQB? O que é o CQB? Nada mais é do que você treinar o combate veicular de dentro do carro e também dentro de uma residência. Entendeu? Então você passa a ter as noções, a gente procura aproximar o máximo da realidade. Para que numa situação dessa
de confronto, porque uma coisa é você tá aqui falando, uma coisa é você atirar num alvo do papel, outra coisa é você ter que realmente se defender. Entendeu? Eu, particularmente, achava que dentro de um carro eu estava, teoricamente, mais seguro. Mas quando eu fui pro curso, eu aprendi que quando uma pessoa atira no vidro de um veículo de fora para dentro, aquele projétil, ele vai descer pelo menos uns 30, 40 centímetros do local que ele é atingido. Ou seja, a chance de balear quem está deitado no banco do carro, ela é quase 50% maior. Mesmo ele não atirando em direção, em linha reta, contra aquele... Por exemplo, ele atira em linha reta, pega na parte ali do retrovisor. Aquele projétil vai descer praticamente lá no banco, no assento traseiro. Então é uma coisa que você fala... Aí já estou falando de balística, né? Balística, ela tem 3 momentos. Quando ela está... A balística interna, a balística externa, né? E a final, que é aqui quando ela atinge o seu objetivo. Então, eu como atirador já, velho de guerra, como diz outro, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Quando eu vi aquilo, que o instrutor que estava ali prestando o curso, eu falei, caramba... Eu sempre achei que dentro do carro era o melhor lugar. É claro, se você não tem nenhum lugar para estar, numa situação real, melhor dentro do carro. Você desce, você vai para a roda dianteira, faz alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu digo? Você quer ter uma arma? Em um ano, você pode fazer 2, 1, 2. Sempre esteja se reciclando, sempre esteja, sabe, se aprimorando. Conhecimento nunca é demais. Em relação à legislação, voltando um pouco ao tema... aproveitando que você falou aí sobre o que é que o cidadão precisa fazer para ter a sua posse de armas, teve essa mudança no decreto que Bolsonaro assinou logo no começo do governo que acabou com aquela discricionalidade do delegado de Polícia Federal, que ele determinava se você tinha ou não a real necessidade. E o decreto que Bolsonaro assinou, ele permite agora, né, que as pessoas elas declarem a necessidade e o delegado ele tem que aceitar. Não, né? Veja, isso melhorou de fato? Não, melhorou muito. Veja, Bolsonaro, eu digo o seguinte, Bolsonaro tem que ser reeleito para a gente realmente começar a entender o conceito de liberdade. Primeiro, a liberdade nos foi tirada. A nossa... Lula não bastou roubar o Brasil, ele roubou a liberdade do brasileiro. Eu sei que tem gente agora meneando a cabeça, ouvindo a gente, falando, esse pastor tá falando besteira. Infelizmente. É o que eu disse, é aquela velha história do povo no Egito, hein? Vamos voltar lá para a abertura do programa. Você sabe que quando Moisés tirou o povo do Egito, quando o povo viu lá o Mar Vermelho, as dificuldades, porque a liberdade tem as suas dificuldades também. Claro. Aí o povo começou a saber falar o quê? Vamos arrumar nossas coisas e voltar para o Egito. Voltar para os braços de Faraó. Então, infelizmente, a sociedade tem isso. Eu sei que tem gente menina na cabeça agora e não concordando, mas é a verdade, você aceitando ou não. Além de roubar o Brasil, falir o Brasil, ele roubou a sua liberdade. Ele tirou a sua liberdade. Então, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e através de decretos foi flexibilizando, devolvendo essa liberdade. Só que decreto não tem segurança jurídica. Decreto o Congresso pode derrubar, o STF pode derrubar, como derrubou parte dos nossos decretos que flexibilizavam bastante. Então, hoje, o que o ProArmas trabalha? O que o ProArmas quer hoje? O ProArmas quer, nós temos Eduardo Bolsonaro, que apoia muito o ProArmas, e já disse a Polon, estamos trabalhando com um projeto dos sonhos para os armamentistas. Então, esse projeto vai ser criado, vai ser colocado em pauta, né, novamente lá no Congresso. Aí eu pergunto, você que está aí do outro lado, se você não votar direito, em quem você já votou não tem jeito, já está lá. Mas se você não votar direito, pautas como essa nunca serão aprovadas. E a liberdade, de fato, não vai chegar. E aí eu pergunto em relação a isso justamente, os deputados que são mais ativos nessa questão, aqui em Sergipe tem algum deputado federal que seja pró-armas? Infelizmente não. Eu estou no pró-armas há 2 anos, nunca recebi uma mensagem, nunca recebi uma ligação, nunca recebi ninguém dizendo assim, olha, o que vocês estão precisando para poder... Eu digo mais, nem para ir lá fazer política, vamos dizer assim, lá no evento não aparece. E se não aparece lá, não vai aparecer aqui nunca. Entendeu? Então, assim, hoje nós precisamos de pessoas... A política, tem gente que não gosta de política, mas eu só vou... Quem é que tirou a nossa liberdade? Político. Através da política. Isso.
Foi um ser humano, através da política, que tirou a nossa liberdade. Então é um outro ser humano, através da política, que vai devolvê-la. A população tem que amadurecer muito nesse ponto, porque ela tem essa aversão à política, só que tudo é feito através da política, né? Moça, tem uma pergunta? Fica à vontade. Queria fazer 2 perguntas, se possível. Uma pro Matheus, outra pro pastor. Pro Matheus, no caso, qual a dificuldade do cidadão hoje que quer aprender a atirar? Qual a dificuldade que ele encontra? A questão do aprendizado mesmo. Como ele pode se defender na hora que acontecer alguma situação difícil. E pro pastor, também assim, sou pró-armas, mas bancando o advogado do diabo, né? Que é as perguntas que a população leiga mesmo tem. Qual a relação com a liberação das armas, com o aumento da violência e o quanto que isso é real hoje em dia? Pode começar com o Matheus aí. A primeira pergunta, qual é a dificuldade para o cidadão de bem poder praticar o tiro, poder aprender a atirar? Meu ponto de vista, leigo, acho que o pastor depois pode complementar o que eu vou falar. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é o cultural. Ainda existe aquela cultura de que as armas fazem mal e as armas matam, e se você falar sobre armas, imediatamente alguém já vai tentar calar você. E eu acho que outro ponto que pesa um pouco é a questão financeira. Praticar o tiro, você ter uma arma, você buscar aprender, é caro. Ainda é muito caro. Então, essa questão de você ter a vontade de aprender, mas não ter a condição de ir até o clube de tiro para poder, enfim, praticar e dar entrada no seu CAC, no seu posse. Então, eu acho que são esses 2 pontos, mais forte que eu acho. Não sei o que o pastor pode... Não, eu penso é a mesma forma. O que acontece? Como se não bastassem aprovarem o famigerado Estatuto do Desarmamento, eles também criaram barreiras através de impostos covardes. Para você ter uma ideia, hoje uma munição, vamos falar preço real de munição. Você vai pagar hoje, dependendo, são vários tipos de munições, que isso é uma conversa para uma outra história, uma outra entrevista, mas você vai pagar entre 9 e 12 reais em uma munição. Hoje, a arma mais acessível do mercado, tratando-se de pistola, ela custa R$ 3.400. Tá entendendo? Então, assim, realmente, isso já é para dificultar. Hoje, se você vai nos Estados Unidos, com $230, você compra a sua arma. Lá, o cidadão, lá uma munição custa centavos de dólar. Então, é essa realidade que nós queremos trazer para o país. Está longe, mas nós queremos. Mas eu digo o seguinte, eu conheço... o Fachin derrubou um decreto que Bolsonaro tinha assinado para poder permitir a importação. Isso quer dizer, Bolsonaro tinha zerado o imposto de importação. Não aceitaram, o Congresso... O Fachin, né, juntamente com o STF, foram lá, entraram com o processo e derrubaram. Entendeu? Isso iria facilitar, flexibilizar bastante. Você ter acesso a... Hoje o mercado ele é refém de uma única marca. Com a flexibilização, o cidadão teria acesso a várias marcas, enfim. Eu quero uma Glock. Pronto. Os gloqueiros da vida. Entendeu? Então, assim, todo mundo, tem gente que só gosta de Imbé, outros só gostam de Taurus, mas é filosofia. Aí você vai pro clube, atira com todo tipo de arma e você vai ver qual é a sua filosofia e qual você quer se encaixar. Mas eu digo o seguinte, quem tá me ouvindo agora, eu vou dar o exemplo de um baiano aqui, do interior da Bahia, colado com Sergipe. Esse sujeito, ele é vigilante. Não ganha lá essas coisas. Mas ele, todo mês, ele separa um dinheirinho, ele vai lá, nem que seja 20 tiros. Porque quando você vai ao clube, você usa a munição do clube que é recarregada. Aí você já vai pagar R$ 2,50, R$ 3,50 na munição. Aí você vai, mas ainda é caro, tá bom. Vamos falar uma pessoa que fuma, por exemplo. Eu não sei quanto custa uma carteira de cigarro hoje, alguém sabe mais ou menos? Uhum. Quanto custa em média aí? Vamos colocar R$3? Não, mais? Quanto? Eu não sei, sinceramente não é demagogia não. É R$9, R$10, depende da vamos colocar R$5. R$5. Tem gente que fuma uma cartela por dia. No final de semana ele gastou R$50. Então se você for lá e dizer assim, olha, eu quero comprar aqui 20 munições, eu vou gastar R$70.
mais eu estou me preparando, eu estou tendo acesso. Então, eu acho que é o seguinte, é caro, mas quando se trata da sua vida, você ter conhecimento, quantas mães dizem assim, poxa, eu daria tudo para ter meu filho de volta. A família desse rapaz, que era dono do depósito, hoje os filhos, poxa, eu daria tudo para ter meu pai de volta. Tá entendendo? Então, assim, é caro, mas ao mesmo tempo, quando você fala assim, tratando-se da sua vida, nada é caro. Nada é caro. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu não vou pra lá pra dar 200 tiros. Não tem jeito. Realmente, nós temos atletas. Vamos falar agora dos atletas. Um grande abraço. A turma do IPSC, do IDSC. Essa turma sofre. Porque hoje você vai comprar insumo na CBC, é absurdo. E é a única que vende insumo no país. Tá? E a CBC e Taurus não apoiam o ProArmas. Nós não temos apoio da CBC. A maior detentora do mercado brasileiro de armas e de insumos não apoia o ProArmas. Porque eles não querem perder o mercado. Você tá entendendo? Então, por causa do monopólio, aí eu já tô caindo de novo no quê? Na política. Você tá entendendo? Então, Bolsonaro chega... Hoje nós já temos Springfield, uma fabricante, que já está no Brasil. Nós já temos Arex, que já se instalou no Brasil. Hoje... Vamos falar de política? Então vamos falar de emprego. Você que está aí do outro lado, que apoia a ideologia de Maria do Rosário, Jean Willis, do próprio Lula, e de tantos outros de esquerda que defendem diretamente aqueles que acabam com o país. Pense comigo. Você sabe quantas pessoas, quantos empregos nesse aumento de armas no mercado, de lojas? Rapaz, nós tínhamos 2 lojas de armas em Aracaju, Sergipe. Meu amigo Diego, a quem eu mando um abraço, Diego, da Desert Eagle, tá abrindo uma loja agora ali na 13. Polonini tá abrindo uma loja em Itabaiana. Você tá entendendo? Nós temos pelo menos uns 4 clubes de tiro aguardando a autorização do Exército para começar a funcionar. Você sabe quantas pessoas estão começando a trabalhar? Sabe quantas senhoras estão indo para lá trabalhar agora para servir cafezinho? Vá lá na JMS, tem alguém lá para servir o cafezinho. É emprego. É emprego. Aí o pessoal vem querendo derrubar decreto, querendo acabar por causa de ideologia política. Você vê que a arma, ela tem todo um mercado, né? Sim. Por causa que é para você proteger sua família, sua vida, né? E também é por diversão. Eu me a pergunta foi sobre a violência, né? Pronto, aí eu vou dizer, nós tivemos um aumento de mais de 100% no número de posse e porte de armas no Brasil. De 2018 até agora. Hoje nós temos o dobro, mais que o dobro de pessoas armadas no Brasil. Ainda é pouco. Aí eu digo pra você, sabe o que aconteceu? A criminalidade diminuiu. A esquerda gritava a todo canto, vai aumentar, mais arma, mais morte. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais armas... Vou falar do Texas. O índice de estupro no Texas é quase 0. Porque a maioria das mulheres lá andam armadas. Quem é que vai botar a cara para tentar estuprar uma mulher sabendo que ela tem o direito de se defender? Vamos falar de igreja. Você que está falando onde já se viu um pastor se envolver com arma. Vamos falar de igreja. Estados Unidos, um sujeito louco entra na igreja armado com uma 12 cano cerrado. Entra e mata uns dos diáconos da igreja com um tiro. Lá atrás um senhor de 70 anos, a mais de 70 metros. É isso, Matheus? Eu vou conferir isso. Mas se eu não me engano... eu lembro dessa... Era de longe, era longe. Ele estava no culto, adorando a Deus, com a sua pistola. O que aconteceu? Lá de trás, ele saca a pistola. Se você entrar na internet, você vai ver o vídeo. Ele saca a pistola e... ele matou uma pessoa. Não, ele impediu que outras pessoas fossem mortas. Porque ele já estava com a 12 apontada para uma segunda vítima. E aquela injusta agressão foi sanada naquele momento. Aí eu pergunto para você. Chegaram para ele e disseram assim... Poxa, parabéns, você é o herói. Ele disse, não sou herói. Eu só fiz o que eu treinei a minha vida toda para fazer. A sociedade brasileira ele precisa amadurecer muito. Tanto nessa questão política, né? Como ela olha o Estado. Que ainda existem muitas pessoas que olham o Estado como o Deus, né?
que são pessoas que não têm fé em Deus e olham o Estado como se fosse o Deus, e quer que o Estado dê a proteção, seja aquela coisa, não, vai bater um ladrão aqui agora, vai aparecer um policial militar do nada e vai salvar a gente. Mas não tem como. Não tem como. E digo pra você, não tem como por vários motivos. Desculpa, eu tenho que falar, Flávio, não perde seu raciocínio, não. Você tem um Estado que tirou o direito de periculosidade dos policiais militares civis e bombeiros militares de Sergipe. Não tem. Eu conheço policiais que, defendendo a sociedade, estão numa cama hoje e que o adicional de periculosidade para ele iria dar a ele condição de se tratar melhor. Ele está na cama. Você está entendendo? Então, assim, o Estado não protege nem o próprio policial. O Estado, além de não te proteger, ele não dá condições reais aos seus servidores da segurança pública de defender ainda a sociedade. Eu ajudei a um município a comprar um fuzil para os policiais. Não é de Sergipe, não. Mas como eu estou no ProArmas, o pessoal entrando em contato. Tal cidade, os bandidos estão vindo assaltando caixa eletrônica e só vende fuzil. Os polícias aqui só tem pistola 24/7 e calibre 12. A sociedade foi lá e comprou. Eu não sou de lá, mas eu mandei R$200 para todo mundo. Juntamos. Cada fuzil saiu foi sem imposto, saiu a quase R$8 mil e foi comprado dois fuzis 5.56 para os policiais poderem, caso os bandidos... Sabe quem deu os fuzis? Foi a sociedade. A sociedade. Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, então não adianta você esperar que o governo ampare a sua força de segurança pública para te defender também. Nós vimos aí bandidos, novo cangaço invadindo cidade, fechando cidade. Rapaz, eu vi vídeo do cara com um RPG nas costas. Aí dizem assim, voltando à pergunta do nosso amigo, o aumento da violência. De quem que aquele bandido comprou aquele RPG? Quem não sabe o que é RPG? É um lança-míssel. Você já viu no filme, ele coloca aqui nas costas e lança. O cara estava em cima de um prédio com um lança-míssil. Aí dizem assim, não, porque se der mais arma para os CAC, e se o cidadão também tiver arma, vai aumentar, vão roubar as armas, vai alimentar o crime não está pegando arma minha. Eu não tenho RPG. Você tem RPG, Matheus? Você está entendendo? Então assim, cria-se narrativa, desculpe a minha exaltação, mas cria-se narrativas covardes. A Rede Globo de televisão fez uma série contra nós, CACs, para denegrir a nossa imagem, dizendo que nós alimentamos o crime organizado, que nós alimentamos as milícias. Pelo amor de Deus. É uma inversão de... inversão de valores e querem empurrar isso goela abaixo da sociedade. Como querem empurrar goela abaixo da sociedade que Lula é líder nas pesquisas. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem que Faraó retorne? Vocês querem que Faraó tire o seu direito de se defender? Vá lá, em Cuba agora, as pessoas foram pra rua gritando assim, liberdade. O governo cubano foi lá e deu tiro do povo. E o povo ia atirado com o quê? Com estilingue? É uma situação complicada. Senhores, vou pedir as considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo... Então eu vou... Né? Eu vou deixar aqui uma pergunta para que se coloque nas considerações finais, que não é nem uma pergunta, é basicamente uma questão sobre realmente o tema que o ProArmas traz, né? Que é a defesa da liberdade, né? Não é sobre armas, é sobre liberdade. Sim. E esse foi o tema da manifestação que vocês fizeram em Brasília, foi um sucesso. E no ano que vem vai ter novamente. Com apoio da direita sergipana. Claro, sempre. E o senhor poderia falar um pouco sobre justamente isso, né? A questão o que Feijó falou, né? A questão da mudança na nossa cultura. Aqui nos Estados Unidos nós temos que a liberdade, ela é um princípio, é um valor que o cidadão tem para si, né? Lá a segunda emenda garante que as pessoas têm o direito de se defender e não tem presidente que consiga mexer nisso. Infelizmente aqui no Brasil é o contrário, nós temos que lutar para que haja uma mínima mudança para que as pessoas tenham esse direito garantido, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa questão da cultura do brasileiro, de aceitar aquilo que o Estado impõe
e aí também a questão das armas como a garantia da liberdade, não só a liberdade contra defender do marginal, mas também contra o próprio Estado que utiliza, como está acontecendo em Cuba, utilizando da força contra o povo. Vamos lá, deixa eu falar com você que está aí do outro lado agora. Se você puder, aumenta até um pouquinho o volume do seu rádio. Preste muita atenção. Sabe o que o Senhor Jesus falou? O recado que ele deu? Jesus é amor. O maior pregador do amor no mundo é Jesus. E ele disse assim, ó: se você não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Você acha que ele mandou comprar uma espada para quê? Para deixar de enfeite na parede? Não, para se defender. Então é o seguinte, eu oro, eu peço proteção a Deus, eu oro pela minha família, mas eu quero ter o direito de me defender. Então o ProArmas, ele quer que você tenha liberdade de escolha. Quem tem que escolher não é o deputado federal, não é o senador da República, nem tampouco o presidente da República, nem tampouco qualquer ministro do STF. Quem decide se quer ou não se armar para se proteger é você que está aí do outro lado. Então, se você não tem espada, venda a sua capa, mas compre uma. Entre ter um carro para te locomover de um lado para outro, um carro simples, eu prefiro ter uma arma para poder defender a minha família. E depois eu vou conquistar um carro também. Então, o ProArmas está aí. E se você quiser ter mais informações sobre o ProArmas, você pode acessar aí agora, www.proarmasbrasil. Não é só ProArmas não, você tem que colocar proarmasbrasil.com.br e lá você vai ter acesso e informações sobre liberdade, sobre armas, sobre grupos de acesso, grupo de movimentação de cada estado. Nós temos o grupo dos CACs, nós temos os grupos dos advogados, nós temos os grupos dos vigilantes e outros tantos, tá? Acompanhe a gente pelas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram aqui em Sergipe, que é @proarmasse. É só colocar @pro_armas_se. Você já vai acessar o nosso Instagram, tá certo? E estamos aqui. Matheus ajuda a gente a coordenar o ProArmas. ProArmas não é um coordenador. ProArmas, todo mundo que tem acesso ao ProArmas ajuda a coordenar o ProArmas. Eu estou aqui por meio de Matheus, que falou com o Flávio, falou com vocês. Então, assim, todo mundo... E Matheus não está fazendo isso porque o Matheus não é político. Matheus não é político. E se amanhã ele for, apoio o Matheus com toda certeza, porque eu sei que o que ele tem dentro dele é o que está dentro de mim. Então, política, quando ela é para uma comunidade, é política. Quando ela é pessoal, ela é politicagem. Não venda seu voto. Vamos tirar o faraó do poder. Faraó quer você escravo. Desculpa, eu sei que eu estou... Você me dá mais quantos minutos? 30 segundos? 30 segundos. Vamos lá, só para encerrar. Você sabe que quando Moisés tentou tirar o povo do Egito, começou a falar com as pessoas, sabe o que Faraó fez? Foi lá e aumentou a carga do povo. Para o povo ter mais trabalho para colher palha e fazer tijolos, para não ter tempo para ouvir Moisés. Então, assim, tudo que se tratar de liberdade, vão tentar abafar. Um evento em Brasília com com quase 30 mil pessoas, vê se a mídia deu publicidade. Não deu, porque ela não quer que você acorde. Então, eu quero, antes de tudo, acima de tudo que eu sou pastor. Eu queria que você me desse 10 segundos para fazer uma oração. À vontade, pastor. Você me libera para isso? Deixa eu até tirar o BG aqui. Vamos lá. Se você puder, feche os seus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os ouvintes desta programação. Eu abençoo os coordenadores desta programação. Através deles, eles deram voz à liberdade no dia de hoje e têm dado cotidianamente. Meu Pai, abençoa o estado de Sergipe, livra do homem mau, livra dos faraós que querem escravizar esse povo, que querem chegar, meu Deus, através do seu poderio, através da sua condição econômica e continuar escravizando o povo. Meu Pai, liberta o teu povo da falta de conhecimento, dá sabedoria a todos que nos ouvem. Abençoe o nosso presidente, dê saúde, dê forças a ele. Abençoe o Marcos Polon, coordenador do ProArmas no Brasil. E meu Pai, que sobre nós o Senhor reine.
Aliás, o Senhor já reina, agora o Senhor não reina com pulso de ferro. O Senhor reina com liberdade. A tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhores, vamos encerrar aqui o programa com essa oração, foi muito bacana. Tenho que deixar alguns avisos aqui que são importantíssimos, né? Primeiro quero agradecer ao querido pastor Cláudio Ferreira, o coordenador, né, do Movimento Pro Armas aqui no estado do Sergipe. Quero agradecer também a presença aqui do amigo Matheus Cardoso, né, que é um grande apoiador, militante também dessa causa Pro Armas. Aos amigos Tarcísio, Moás, Flávio, que fazem um programa aqui com a gente. Agradecer você, né, que faz parte aqui, que é a grande audiência. Sem audiência não teria programa. Senhores, o programa fica por aqui. Até o próximo final de semana. Obrigado aí. Sigam as páginas aí, Michel Notícias, Direita Sergipana, no Instagram, Facebook, YouTube e também o Movimento Pro Armas, né? Agradeço aqui novamente ao pastor Cláudio e a todos. Muito obrigado e até semana que vem. Agora acabou.